na indústria de produtos de consumo, de uma forma geral, no Brasil, você tem várias formas de chegar até o varejo, né? Então, o que a gente chama de go-to-market, né? Ou acesso ao mercado, né? Então, você tem a indústria vendendo diretamente para as grandes redes, você tem a indústria vendendo direto ou indiretamente para as médias redes, né? Para as médias contas, os médios clientes. Isso serve para qualquer canal de distribuição, né? E para qualquer modelo de negócio, para qualquer tipo de varejo. E você tem aquilo e a gente tem o que você comentou, que é o atendimento ao pequeno varejo através dos intermediários, né? Então, esses intermediários, que a gente pode chamar de veículos de distribuição, são aqueles responsáveis em fazer um trabalho pulverizado, né? Uma distribuição numérica, muito mais numérica do que ponderada, né? Uma vez que a indústria não conseguiria fazer com o seu modelo logístico, né, em função de toda a complexidade, principalmente de custo, né? E o distribuidor ou o atacado, enfim, esse intermediário, ele acaba otimizando os seus custos, diluindo através de várias empresas, né? Por isso que faz sentido a gente usar esse modelo de distribuição no pequeno varejo. O que você comentou é um grande desafio, né, que é fazer com que essa inteligência que, via de regra, chega até as grandes contas, porque existe uma relação direta entre indústria e varejo, existe uma relação piramidal, né, que a gente fala que você tem vários pontos focais, né? Então são departamentos falando com departamentos, às vezes é trade marketing falando com trade marketing, vendas falando com compras, marketing falando com marketing, né? Então você profissionaliza essa relação entre indústria e varejo quando a gente fala esses formatos maiores, e naturalmente a mensagem chega limpa, né? E eles acabam se aproveitando de fato desse conhecimento todo, né? E eles também se especializaram, né? As grandes contas hoje também têm os seus departamentos de marketing, também têm os seus departamentos de trade super bem estruturados e modernos. Quando a gente vai para o pequeno varejo, realmente a dificuldade é muito grande, exatamente por esse ponto que você comentou. Essa intermediação acaba gerando também um filtro, né, muito importante nessa relação, né? E aí a gente percebe nitidamente que o pequeno varejo não recebe as ferramentas e essa inteligência que a indústria consegue disponibilizar. Quando a gente vai para um formato de distribuição de uma forma mais horizontal, né, que são os distribuidores, normalmente que trabalham uma área mais fechada, com poucos fornecedores, muitos deles têm uma equipe própria, né, uma equipe de CLTs que trabalham só para aquele distribuidor, né, diferentemente de outros que trabalham com representantes que atendem, inclusive, outros atacadistas, né? É muito comum você ter um representante trabalhando para o atacado A, mas ele também trabalha para o atacado B, C e D, né? É comum isso encontrar no Brasil. E aí você tem alguns modelos de distribuição que o representante daquela distribuidora só trabalha para ela, né? Então você consegue ter muito mais, diria, profissionalismo nessa relação, e você consegue capacitar melhor esse profissional, e aí obviamente que melhora essa capacidade dele levar essa mensagem para o pequeno varejo. Essa é uma questão. A outra questão é que os distribuidores, esses veículos de distribuição, né, que hoje em dia a gente também tem chamado de canais de distribuição, uma vez que o varejo a gente tem chamado de canais de vendas, né? Porque no passado era tudo canal de distribuição, né? Então se confundia o que era veículo, o que era canal. Então o distribuidor a gente pode chamar de veículo de distribuição e o varejista a gente chama de canal de vendas, né? Para facilitar esse entendimento. O que tem que ser feito nesses veículos é aprimorar os seus departamentos, né? Ou seja, colocar profissionais que também sejam voltados para a área de trade, né? Que consiga conversar com a indústria, né? E absorver e capturar toda essa inteligência e levar para as suas equipes comerciais para que eles consigam transmitir isso para o próprio varejista, né? Então, se os distribuidores enxergarem isso como uma oportunidade, vai facilitar muito esse processo de transmissão de inteligência para o pequeno varejo. E o próprio varejista também tem que se estruturar nesse sentido, né? Ele também tem que exigir do seu distribuidor ou do seu atacado todas essas ferramentas que a indústria disponibiliza, né? Porque ela está lá. E a indústria tem o maior interesse. Eu, como sempre trabalhei na indústria,
encontrava esse tipo de barreira, esse tipo de dificuldade, né? De fazer com que os nossos parceiros de distribuição levassem a nossa mensagem até o pequeno varejo, né? Por diversos motivos, às vezes por falta de tempo, por falta de estrutura, por estarem muito focados no resultado de curto prazo, aquela coisa de não conseguir sair, né, de tirar a cabeça para respirar, né, de não conseguir ter um olhar mais de médio e longo prazo, né. Então, no momento em que você começa a criar esses modelos, né, e não precisa ser uma grande estrutura, né, às vezes você tem um distribuidor, ou um atacadista, você coloca lá um coordenador, alguns analistas, ou divide eles por células, né, e fazem com que a gente faz com que eles cobrem da indústria todo esse ferramental, já é um começo. Não precisa ter grandes, né, estruturas, investir muito dinheiro para isso, não. Acho que tem que começar, mesmo que seja uma pessoa só, já é um começo, né? E para complementar esse seu ponto, eu diria o seguinte: mesmo que esses distribuidores não tenham uma estrutura voltada para trade marketing, a gente pode ter o quê? Uma cultura de trade marketing instalada na distribuidora. E aí o próprio vendedor, o próprio representante, ele passa a ser um representante também do trade marketing, né? das atribuições de trade marketing. Ou seja, ele sai daquela relação transacional que é só sell-in e o que vai hoje, né? E é isso, Manuel, é o que vai hoje, né? É um catálogo com 2.000 itens, ele vai lá só ticando, né? Isso aqui manda uma caixa, mas não. O próprio vendedor, ele passa a ser um agente multiplicador dessa inteligência, né? E ele pode sim ser treinado e capacitado pela indústria diretamente. Então, assim, se eu não consigo desenvolver uma estrutura, um departamento, então que eu use a minha equipe comercial como esses provedores, vamos dizer, desse ferramental todo que a indústria pode disponibilizar, né? Mas não tenha dúvida que é um grande desafio. E um outro ponto que você comentou que é super interessante é esse alinhamento da estratégia, né? Então, você falou assim, às vezes a indústria faz um comunicado, ela tem uma mensagem, quando você vai no pequeno varejo, essa mensagem está totalmente distorcida. E isso é muito comum acontecer, né? E o ideal seria que você tivesse esse alinhamento na comunicação até o pequeno varejo, porque você ficava potencializando toda aquela fortaleza que a marca tem. E é o que você falou, alguém estudou, alguém pensou, investiram milhões de reais em pesquisa, né? Então, se a indústria resolve colocar um papagaio para comunicar o seu produto, é porque tem algum motivo para aquele papagaio, né? Sei lá, entendeu-se que o papagaio representa aquela marca, representa o momento daquela marca, representa os atributos daquela marca. Então, se eu estou trabalhando no papagaio, por que eu vou colocar uma tartaruga lá no varejinho para representar aquela marca, né? Então, vamos tentar fazer com que essa linha de comunicação ela seja única até lá na ponta, independentemente do tamanho do varejo, porque você acaba potencializando e aumentando a chance de melhorar o seu sellout, né? Lembra que eu falei de que o trade marketing ele tem inúmeras variáveis, né? Acho que nem sei se eu falei do sellout como dentro desse contexto, mas se no final do dia eu preciso melhorar o resultado, então o que eu preciso fazer para melhorar o resultado? Esse alinhamento na mensagem, na comunicação é fundamental.